Olá, povo do bem, que a graça de Deus seja sobre o teu coração, sobre a tua vida, sobre os teus pensamentos, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus te livre de todos os males. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do versículo de número 25, nós vamos ter o Senhor Jesus, ele falando sobre tomarmos cuidado com as solicitudes da vida, tomarmos cuidado com as ansiedades, com as preocupações da vida. E lá no versículo 33, o Senhor Jesus diz assim: buscai antes de tudo, ou buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E as demais coisas que Jesus está dizendo aqui é vestes, comida, bebida e abrigo, aposento, lugar para você conseguir dormir. O apóstolo Paulo vai falar isso a Timóteo de uma forma um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Ele vai dizer a Timóteo o seguinte: ele vai dizer a Timóteo, tendo com que comer, com que se vestir e lugar para dormir, esteja com isso contente, esteja com isso satisfeito. Mas nós vivemos uma geração de pessoas insatisfeitas, essa é a grande verdade, de pessoas que nunca se satisfazem com nada. Tem pessoas que se preocupam até mesmo com a tranquilidade dos outros, né? Tem pessoas que ficam irritadas com a tranquilidade dos outros. Mas Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas. A impressão que dá é que não era necessário fazer nada para que tivéssemos comida, bebida, vestes e lugar para dormir. Mas não é sobre isso que eu quero falar. O que eu quero falar é sobre este primeiro, o reino de Deus. Então eu quero fazer uma pergunta: o que é mais importante? Deus ou o reino de Deus? O que é mais importante? Deus ou o reino de Deus? Você já parou para pensar sobre isso? Pois é, a resposta ela é simples e ela é lógica e clara. Deus é mais importante do que o reino de Deus. Porque sem Deus não haveria reino de Deus. Concorda comigo? Então Deus é mais importante. Bom, se Deus é mais importante do que o reino de Deus, por que Jesus então nos convida a buscar antes de tudo o reino de Deus? Por que ele não diz para a gente buscar antes de tudo a Deus? Então alguns podem argumentar dizendo: Deus e o reino de Deus é a mesma coisa. Não, Deus e o reino de Deus não é a mesma coisa. Deus é Deus, o reino de Deus é o reino de Deus, são coisas singulares, são coisas distintas. Deus é uma pessoa, o reino não é uma pessoa, o reino é um estado, né? Poderíamos assim dizer. Então, por que é mais importante buscar primeiro o reino e não buscar primeiro a Deus? Veja só, amados, eu vou dar um corte aqui e depois eu volto para essa resposta. Nós vivemos dias em que a igreja de Deus, e a igreja de Deus que eu estou dizendo, eu não estou falando do corpo invisível de Cristo, mas eu estou falando do corpo visível, estou falando da igreja institucional e não da igreja corpo de Cristo, corpo místico de Cristo na terra. Nós vivemos dias em que o prostituto, a prostituta vai para a igreja e continua prostituindo. O viciado vai para a igreja e continua no vício. O ladrão, o bandido, o trapaceiro vai para a igreja e continua do mesmo jeito. Não existe uma mudança na vida das pessoas. As pessoas vão para a igreja e continuam agindo como elas agiam sempre, ludibriando as pessoas. Não há um comportamento transformado, não há um caráter mudado. E isso é um fato que deve ser observado pela igreja
e que deve trazer para a gente um certo tipo de constrangimento. Como que as pessoas vão à igreja e continuam sendo da mesma forma, continuam sendo da mesma maneira, agindo da mesma forma? Aqui está o segredo do porquê é importante buscar primeiro o reino de Deus. Até porque quando Jesus disse para a gente buscar a Deus, Jesus não disse para a gente buscar a Deus publicamente. Jesus disse, quando você for orar, não faça como os fariseus hipócritas que gostam de orar de pé nas praças para serem vistos. Então, Jesus, na verdade, não ensina isso. Jesus, ele diz que quando vocês forem orar, entre no vosso quarto, feche a porta do vosso quarto e fale em secreto com Deus, porque o Deus que te ouve em secreto te recompensará publicamente. Então veja só, queridos, por que é mais importante buscar primeiro o reino de Deus do que buscar a Deus? Porque um reino traz consigo as suas características. Um reino traz consigo as suas marcas. Você olha para as vestimentas de algumas pessoas e logo você diz assim, nossa, essa pessoa é de tal nação, essa pessoa não é brasileira. Aquilo caracteriza o reino dela, aquilo caracteriza a nação dela. Você conversa com uma pessoa e você vai ver que aquela pessoa, ela não é da mesma região que você. Se você conversar, por exemplo, com um nordestino, você vai ver que ele tem um sotaque diferente do seu. Se você não é nordestino, você que está me ouvindo agora, se você que é nordestino, catarinense, gaúcho, né? Conversa com um paranaense, você vai ver a diferença e assim por diante, porque cada localidade tem as suas características. Então, enquanto buscar a Deus é algo particular, é algo que deve ser feito na sua intimidade, buscar o reino de Deus é algo que você faz e que as pessoas percebem. As pessoas percebem por quê? Porque você começa a ter característica do reino. Você começa a ter comportamentos que são comportamentos próprios daqueles que fazem parte do reino de Deus. Você começa a ter comportamentos que são comportamentos advindo de pessoas que fazem parte do reino de Deus. Né? Por exemplo, o que mentia agora não é mais mentiroso, então alguém olha e diz, nossa, você mudou, como você mudou? Claro que mudou, agora você não é mais mentiroso, agora você fala a verdade. Você se prostituía, agora você não se prostitui mais, porque você está buscando o reino de Deus e no reino de Deus não há prostitutos. Você roubava, agora você não rouba mais, por quê? Porque você está buscando o reino de Deus. E no reino de Deus não há ladrões, no reino de Deus não há perversos, no reino de Deus não há impuros, não há imorais. Está entendendo? Então o reino de Deus, quando a gente busca, por isso é importante buscar antes de tudo o reino de Deus. Porque a criação, diz a palavra de Deus, ela espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E os filhos de Deus são aqueles que entraram no reino de Deus por Jesus Cristo. Reconheceram a Jesus, se arrependeram, foram transformados, foram mudados e agora dão frutos dignos de arrependimento. Então, por isso é importante buscar antes de tudo o reino de Deus, para que você demonstre à humanidade que você é uma nova criatura. Porque enquanto as pessoas não te veem buscando a Deus e nem devem te ver em oração, você que vai orar, fecha a porta do seu quarto, enquanto elas não veem isso, elas veem que você foi transformado, elas veem que você tem um novo comportamento, elas veem que você é diferente, que você mudou, que você já não mais engana os outros, que você já não é mais iracundo, que você é uma pessoa que tem uma tranquilidade na sua alma. Por isso é importante
buscar antes de tudo o reino de Deus. E buscar o reino de Deus antes de tudo não é buscar riqueza, não é buscar favores. Buscar o reino de Deus antes de tudo às vezes você está com aquela vontade de fazer um mal a alguém, mas você pensa e você diz: não, no reino de Deus as pessoas não fazem mal umas às outras. Às vezes você está com aquele coração sem vontade de perdoar, mas você pensa: não, no reino de Deus as pessoas são perdoadoras. Às vezes você está com aquele coração com vontade de levar vantagem em um negócio, em uma situação, e você pensa: não, no reino de Deus as pessoas não levam vantagens, as pessoas não estão interessadas em levar vantagens, em quebrar as regras, as normas para levarem vantagem. É isso. Então, por isso é importante buscar antes de tudo o reino de Deus, porque Deus será manifesto na sua vida quando o reino de Deus for manifesto na sua vida. E assim os homens glorificarão a Deus. Amém, querido? Você que ainda não está inscrito no canal, se inscreva aí no canal, nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Não somente se inscreva, mas ative o sininho aí, para que quando nós colocarmos vídeos novos, você seja avisado e seja alimentado com essa palavra. E não só ative o sininho, mas dê um like aí, nos ajude com o seu like, não te custa nada, né? E não só dê o like, mas compartilhe o vídeo. Convide outras pessoas amigas a se inscrever nos vídeos, no canal. Nos ajude aí a divulgar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todos os males, em nome de Jesus.